Eu vou fazer uma revisão rápida aqui do que a gente viu, tá? Então, vamos lembrar que a gente viu espaços fibrados, né? Mas a gente está estudando ultimamente espaços fibrados e foliações, né? Como eu disse, uma técnica de primeira vista complicada, né? A suspensão de uma representação, de um morfismo no grupo fundamental nos difeomorfismos da fibra. É uma técnica complicada, mas ao mesmo tempo, como eu vou tentar mostrar hoje, ela é muito útil, né? Eu vou dar um exemplo. Então, vamos lembrar aqui rapidinho o que a gente viu, né? A gente viu a definição de quando uma foliação é transversal, né? Às fibras. Então, ela tem que ser transversal como variedade, né? Cada ponto, o espaço tangente tem que complementar o espaço tangente da fibra. E, além disso, ela tem que ser um recobrimento quando você restringe a folha, né? A projeção, quando você restringe a folha, tem que ser um recobrimento na base, né? Então, um teorema não é o teorema de Ehresmann, né? Aqui é um teorema só, uma proposição, inclusive, né? Quando a fibra é compacta, você só precisa da primeira condição, que a segunda é satisfeita automaticamente, tá? Então, dei uma ideia de como provar isso. E definimos, né, a monodromia de uma foliação, né? Quando você tem uma foliação transversal, a fibra, você fixa um ponto para o grupo fundamental, né? Tem os caminhos com base nesse ponto. Você fixa a fibra sobre esse ponto. Essa fibra é difeomorfa F, né? Porque as trivializações da fibração restritas à fibra definem um difeomorfismo sobre a fibra. E você pode definir, então, um mapa que a cada caminho, para cada caminho B, né? Fechado com ponto inicial e final, para cada caminho gama, fechado com ponto inicial e final no ponto B, né? Você pode definir um difeomorfismo da fibra, né? Simplesmente pega um ponto qualquer da fibra, pega a folha passando por esse ponto. Você sabe que a restrição é um recobrimento, a restrição da projeção à folha é o recobrimento. Portanto, você pode levantar o caminho a partir desse ponto, e o ponto final do levantamento é exatamente o ponto que você associa ao ponto Y, tá bom? Então, você definiu um morfismo de grupos, né? Entre o grupo fundamental e o grupo de difeomorfismos, que a gente chamou de monodromia da foliação, ou também conhecido como holonomia global da foliação, tá bom? Então, você segue as folhas, né? Você levanta o caminho segundo as folhas, né? Você começa com um caminho aqui, você levanta por cada ponto, mas dentro sempre da folha da foliação. E aí você volta, então, num ponto da mesma transversal, tá bom? E a gente viu que, se começarmos com um morfismo de grupos, entre o grupo fundamental e o grupo de difeomorfismos da folha, né? Da fibra, desculpa, de uma variedade, né? Esse morfismo de grupo é chamado de representação, tá? Então, eu sempre vou poder construir uma variedade e vou poder construir uma foliação, uma variedade com uma fibração, né? Y, uma variedade fibrada sobre B, e uma foliação transversal às fibras, cuja monodromia ou cuja holonomia seja aquele morfismo que tinha inicialmente, aquela representação, né? Ou seja, eu posso realizar qualquer representação como uma representação de monodromia, de uma foliação em algum espaço fibrar, né? E, além disso, isso aqui é uma propriedade importante, que eu não cheguei a verificar essa propriedade, mas vocês podem verificar como exercício, né? Essa fibração tem grupo estrutural discreto, tá? Ou seja, quando você muda de trivialização, bom, não vou lembrar aqui a definição, você vai ter uma associação, né? A cada ponto das interseções, você vai associar um difeomorfismo que não depende do ponto, né? Então, a construção, bom, para fazer a construção, eu lembrei primeiro
eu tinha a representação, né, o homomorfismo entre o grupo fundamental e os difomorfismos da folha, e eu defini outra maneira outra ação do grupo fundamental, agora não no F, não na variedade F, mas no recobrimento universal da variedade B. Eu comecei com o recobrimento universal, tá? E eu associei a cada elemento do grupo fundamental, um automorfismo do recobrimento universal, mas não um automorfismo qualquer, um automorfismo de recobrimento. Automorfismo de recobrimento significa que ele leva a fibra de um ponto na mesma fibra, né? Ele troca os elementos da mesma fibra. Aqui a construção, a gente tem esse isomorfismo, né? Não vou lembrar como era a construção. Era também levantar no caminho, né? Basicamente, você pega um elemento do grupo fundamental, você vai até o ponto fixo que está ali no grupo fundamental, aí você projeta, dá a volta no caminho gama, e você volta, e aí você vai obter outro ponto do grupo fundamental. Isso define o morfismo, né? Que de fato é um isomorfismo, quando o recobrimento é um recobrimento universal, isso dá um isomorfismo entre o grupo fundamental e os automorfismos de recobrimento. Então, com essas duas ações, né, uma no grupo fundamental e outra na fibra, a ação na fibra é dada pela hipótese, né, eu tenho como hipótese uma representação do grupo fundamental nos difeomorfismos da fibra, de F. Então, com isso eu podia definir, né, uma ação, está aqui, tá bom? Do grupo fundamental nos difeomorfismos, uma ação do grupo fundamental de B no produto Betil por F, né? Eu vou agir em Betil usando a ação do grupo fundamental que eu expliquei, né? B, F vai em gama agindo em B como essa ação aqui, tá bom? E em F eu vou utilizar a ação que eu tenho inicialmente, né? Que eu fiz. Eu inverto aqui só para que a ação seja um homomorfismo de grupos, né? Lembra que nessa ação aqui eu tomei o caminho inverso, né? E aqui eu tenho um homomorfismo de grupos. Isso aqui é um homomorfismo, tá? Uma vez que eu tenho esse homomorfismo, eu defino o espaço quociente associando os pontos na mesma órbita, né, dessa ação. Ou seja, eu vou identificar o ponto BTUF com o ponto BTU'F', se somente se existe um elemento do grupo fundamental. A partir de agora eu vou chamar esses elementos simplesmente pela letra G, tal que a ação, né, φ de G aplicado a um dos pontos, a um dos pares, me dá o outro par, né? Em outras palavras, eu estou identificando o ponto BTUF com o ponto G de BTU, vírgula, φ de G a menos U, aplicado em F. Né? Lembra que G é um elemento do grupo, onde G é algum elemento do grupo fundamental. Bom? Então, faço o quociente, essa identificação respeita as fibras do produto, né? Lembra que eu tinha um produto? Então, eu tenho aqui as fibras, e eu tenho a foliação horizontal também, né? Que são as fibras da outra projeção, né? E essa identificação leva folhas em folhas e fibras em fibras. Portanto, tanto a fibração quanto a foliação descem ao quociente e eu obtenho o que eu queria, né? O quociente vai ser um espaço fibrado e além disso, ele vai ter uma foliação, tá? Transversal à fibração.
Então, eu deixei os detalhes para vocês, mas a ideia era essa, né? E agora, então, vamos continuar com o estudo da suspensão, tá? Mas agora vamos estudar suspensão e vamos estudar o problema da unicidade da suspensão, tá bom? Vamos estudar o problema da unicidade, ou seja, para isso, vamos ver primeiro o que significa que duas representações sejam a mesma, né? Ou que sejam equivalentes, tá? Então, eu vou ter dois homomorfismos, a base vai estar fixa, mas de fato você pode fazer essa definição mais geral, você poderia mudar a base, mas como eu não quero mudar, eu não quero carregar a notação, eu vou deixar assim. Você tem a base fixa, B, né? Você tem F, uma variedade, e você tem dois morfismos. Agora não tem suspensão nenhuma. Eu só tenho dois morfismos do grupo fundamental de B, no difeomorfismo de F e no difeomorfismo de F'. Tá bom? Então, eu vou dizer que essas representações, lembra que é somente um homomorfismo do grupo fundamental. Então, eu vou dizer que essas representações são conjugadas, tá? Quando a conjugação for de classe CS, eu vou dizer que são CS conjugadas. Se existe um difeomorfismo que vai de uma variedade F na outra variedade F', tá? Que satisfaz essa equação que eu vou explicar aqui que é agora, tá bom? Então, quando você tem um morfismo de uma variedade F em F', você pode definir um isomorfismo entre os grupos de difeomorfismos de uma na outra. Então, veja bem, você tem aqui como que é? Você tem assim, né? Você tem difeomorfismos de F e você tem aqui os difeomorfismos de F'. Bom? E eu vou definir um isomorfismo aqui. Tá? Quando F e F' são difeomorfas, né? Eu vou definir um difeomorfismo entre essas duas da seguinte maneira. Pega o difeomorfismo de F. Eu tenho que tomar cuidado aqui na direção. Bom, pega o difeomorfismo de F. Vou passar uma outra cor. Difeomorfismo de F. Vamos chamar isso de F. Né? Eu sei que eu tenho um difeomorfismo de F em F'. E eu vou definir aqui um difeomorfismo que faz o diagrama comutar, que vai ser H-1 composto com F composto com H. Tá bom? Então, isso vai definir um difeomorfismo de F' em F'. Né? E eu posso fazer o contrário. De fato, eu acho que o contrário que eu quero aqui... Deixa eu colocar aqui o contrário. Posso fazer o contrário, né? Posso pegar um difeomorfismo de F', né? E associar um difeomorfismo de F pelo passo inverso, né? Vamos fazer aqui. Se eu tenho difeomorfismo de F' G, eu posso definir o difeomorfismo de F em F da mesma forma. Aqui está certo? Esse aqui está ao contrário, né? Deixa eu ver, esse aqui é H, tá primeiro H e depois H-1. Aqui está trocado, né? Que é H-1.
Ah, não, desculpa, tá certo. Tô falando besteira. Aqui, então, você vai fazer o contrário, né? Você pega G e você vai definir de F em F da seguinte maneira: H, G, H menos. Se eu começo com G, eu posso definir isso aqui, né? E ele vai de F em F. Né? Então, eu tenho um isomorfismo desses dois espaços, tá certo? Que é exatamente dado por esse mapa. Né? E eu vou dizer que as representações são conjugadas quando esse difeomorfismo faz com que o seguinte diagrama comute. Ó. Eu tenho aqui π1 de BB0, tenho aqui filinha, tenho aqui φ, e o que eu estou pedindo aqui, essa condição que está escrita aqui, é exatamente comutatividade desse diagrama. Você pega um elemento G, então você pode ir aqui pelo φ de G, ou você pode ir aqui pelo φ' de G, e depois vir aqui, né? Justamente por esse isomorfismo, e lembra que esse isomorfismo você pega um CG não tá bom, né? Porque vamos chamar aqui outra letra. Esse G não tá bom, vamos chamar de L. L. Lembra que você tem φ' de G é um difeomorfismo de F' em F', tá bom? E estou associando o difeomorfismo de F, fazendo exatamente isso, né? Compondo com H, depois com H-1. Então, isso tem que te dar o φ de G, né? Isso que é a comutatividade desse diagrama. E isso é exatamente essa equação daqui, né? Tá bom? Tá claro? Então, é tudo meio canônico, né? Tipo, você tem que tomar cuidado com o sentido das setas, mas as construções são aquelas que tem que ser, né? A equivalência é justamente a definição que só pode ser, né? Então, vamos lá. Unicidade da suspensão. O que significa unicidade da suspensão? Imagina que você tem... Como é que é a suspensão, né? A suspensão é você tem um morfismo, uma representação, um morfismo entre o grupo fundamental e os difeomorfismos de F, né? Então, imagina agora que você tem dois, como antes, né? Como aqui. Você tem dois, φ e φ', né? E você sabe que elas são conjugadas, tá bom? Então, para φ, você pode fazer a suspensão. Para φ', você pode fazer a suspensão. O que você espera é que a suspensão delas, se elas são conjugadas, sejam equivalentes, né? Então, é isso que diz esse teorema, a unicidade da suspensão. Imagina que você tem duas representações, né? Não está aqui, mas eu vou escrever para ficar tudo fixo, né? Você tem φ, que vai de π1 de B, no mesmo ponto base, né? B0, em difeomorfismos de F, e você tem φ', que vai de π1 de B, homomorfismos, né? Tudo tem que ser nos difeomorfismos de F', representações, tá? Homomorfismos. Os dois são homomorfismos. De grupos. Homomorfismos de grupos, tá bom? E você está supondo que eles são conjugados no sentido anterior, no sentido da definição anterior, tá? Então,
você faz a suspensão de φ, faz a suspensão de filinha, e o que você tem? Você tem dois espaços fibrados com duas foliações, não é isso? Quando você faz a suspensão, você tem E de φ, com sua projeção, né? Π de φ em B, mais uma foliação, Fφ, que é transversal, tá bom? Quando você faz a suspensão de filinha, você tem E de filinha, com sua projeção em B, Π de filinha. Bom, aqui estou chamando Π e pilinha só, desculpa. Π, vou chamar Π, e aqui esse aqui eu vou chamar de pilinha, tá? Você tem sua projeção e tem sua foliação também. Isso que é suspensão, né? Tal que a monodromia de F de φ, Eφ, e a monodromia de F de filinha, Eφ', tá? Então, você vai ter uma equivalência, você vai ter um difeomorfismo do primeiro espaço no segundo, tal que preserva as fibras da fibração, né? Lembra que o Eφ é um espaço fibrado, tá? Quando eu digo que filinha composta com H é igual a π, isso em particular diz que H leva fibras de π em fibras de pilinha, né? Lembra que a fibra de π são todos os elementos que vão parar pelo π num único ponto, né? Quando eu aplico H, todos esses elementos vão parar pelo pilinha em um único ponto também, justamente por essa condição aqui, tá? E a segunda condição é que H leva folhas da foliação aqui, essa, em essa. Ou seja, H é um isomorfismo dos espaços fibrados, que preserva as fibrações, ele me manda a primeira fibração na segunda, e preserva, conjuga as foliações. Tá? Então, tudo equivalente. Quando as monodromias são conjugadas, quando as representações são conjugadas, as construções dão objetos equivalentes. Tá bom? Isso é porque toda construção é canônica, tá, gente? Quando a construção é canônica no sentido que você não está fazendo escolhas. Você não está escolhendo uma trivialização. Não, toda a construção é canônica, tudo é como tinha que ser, né? Você está usando a ação do grupo fundamental, do recobrimento universal, desculpa. Você está usando a ação no recobrimento universal, isso é uma associação canônica, né? Você não está escolhendo cartas, não está escolhendo nada. E isso vai permitir com que você possa definir esse isomorfismo. Tá? Deixa eu só discutir aqui a primeira condição, só, não sei se está claro, antes de entrar na prova propriamente dita. Olha só a primeira afirmação. Então, eu tenho dois fibrados, né? E de φ e E de filinha, né? São fibrados. Esse aqui é o primeiro. Ele tem sua projeção, né? Em B. Bom, e eu tenho aqui o segundo. Eu disse muito simples, mas ele ajuda a gente a dar uma ideia, tá? Isso aqui é de filinha. E eu tenho um difeomorfismo entre essas duas variedades, H, que faz com que o diagrama comute, não é isso? Estou falando pilinha composto com H é igual a π. Tá bom? Então, veja bem. Se você pegar um ponto aqui, ele está falando o seguinte, pega um ponto aqui. Esse aqui vai parar, imagina, pega um ponto aqui, X. Vai parar, quando você projeta por π, no ponto B. E essa fibra aqui, essa fibra de E, eu vou denotar FB, a fibra de B, tá bom? Quando você aplica H, ele vem parar num ponto, tá? Só que você sabe que quando você depois aplica pilinha, né, o diagrama comuta. Então, esse ponto vem parar em B também. Tá certo? Se esse aqui é o X, esse aqui seria H de X. E você sabe que esse ponto aplicado pelo pilinha para em B, cai no ponto B. Ou seja, esse ponto H
ele está nessa fibra, a fibra do outro fibrado F' sobre o ponto B. Né? E isso acontece para qualquer ponto. Se você tomar outro ponto aqui, se eu tomar outro ponto, né? Se aplica H, tem que cair na mesma fibra, justamente. Porque cai. Estou dizendo que H leva essa fibra nessa. Lembra que as fibras de um fibrado são os conjuntos π-1 de pontos de B, né? F de B é o quê? FB é, por definição, π-1 de B. E F' de B é π' a menos 1 de B. Então, ele satisfazer essa condição de comutatividade implica que o H leva a fibra de um fibrado na fibra do outro. Tá? Então, se ele é um difeomorfismo entre os espaços, quando você restringe as fibras, ele dá um difeomorfismo entre as fibras. Então, ele identifica as fibras de um com as fibras do outro. Tá? Essa é a condição 1, né? Essa é a primeira condição. Em particular, eu disse H leva fibras sem fibras. A condição 2 diz que H leva, além das fibras, ele leva as foliações. Né? Lembra que eu tinha aqui uma foliação, assim, transversal. Ele leva uma folha dessa foliação numa folha da outra. Pode ser assim. Ele conjuga as foliações. Né? Leva folha de uma, folhas da outra. Tá? Então, vou fazer a prova, pelo menos vou construir o H, não vou tentar mostrar, convencer vocês que isso é verdade. Então, lembra como é a construção, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma conjugação entre as representações, né? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem H, um difeomorfismo, que vai de F para F'. Isso. Essa é a definição. Isso quer dizer que as representações são conjugadas, né? Sabemos que são conjugadas se existe um difeomorfismo. Pronto. Claro, não é só um difeomorfismo, né? Um difeomorfismo que satisfaz a seguinte condição, né? Tal que, como era a condição, bom, que faz aquele diagrama comutar, né? Eu acho que era assim, filinhas de G, aqui é H, aqui é H menos 1, isso aqui é igual a φ de G. Para todo G no grupo fundamental. Não lembro onde é o menos 1. Ah, menos 1 é desse aqui. Menos 1 é aqui, né? Tá bom? Para todo G. Tá certo? Então, esse difeomorfismo, ele permite você definir o seguinte mapa, né? Etil é o recobrimento universal. Então, o mapa é assim, né? Betil F. Desculpa, aqui F'. Bom, quem tem que ser o mapa? Só tem uma escolha aqui, né? Betil H de F. Tá certo? Tem para onde fugir, não. Tem que ser isso. Tá? Agora, então H2 isso é um difeomorfismo, né? Porque na primeira componente identidade, na segunda componente H, que é um difeomorfismo. Então, esse aqui é difeomorfismo. Difeomorfismo. Tá bom? Agora, lembra como era a construção do espaço edifim e de edifilinha, né? Você fazia assim. Você pegava o seguinte, né? Você pegava um elemento daqui, e fazia a relação de equivalência, não era assim? Você faz assim, Betil vezes CF, quocientado pela relação de equivalência, quocientado pelo φ. Você identifica dois elementos, se somente se
Era Phi, a notação era Phi2, né? Phi2, né? Que era o mapa que vai de B2 vezes F em B2 vezes F, né? Phi2, lembra que Phi2 era, vou lembrar aqui, você tinha um Phi2 que vai de P1 de B, P1 de B, em diff de B2 vezes F. Lembra? Na primeira componente em B2 você age pela ação do grupo fundamental no recobrimento universal, e na segunda você age pelo φ que você tem. Né? Então você tem esse mapa, que é o mapa consciente, e você tem a mesma coisa para B2 vezes F'. Você tem um mapa aqui, ostentado pelo φ2', né, que φ2' era o outro mapa, né? Assim como eu tinha o φ2, tinha φ2', que vai de P1 de B, nos difeomorfismos de B' vezes C'. Tá bom? Na primeira componente é a mesma ação, né? E na segunda componente eu vou agir usando o fit. Tá certo? E eu sei que eu tenho um mapa aqui, que é o H-tio. Tá bom? Com esse mapa, eu vou definir um mapa aqui que faz o diagrama comutar, H. Como eu defino H no quociente? Utilizando o H-tio. Bom, eu defino assim, a maneira como tem que ser. Como eu disse, não tem para onde ir. H da classe, né, de B-tio F, vai ser, por definição, bom, eu pego um representante, B-tio F, eu aplico H-tio, isso está em B-tio vezes, não é F-tio, aqui é F', desculpa, F', aplico e H-tio, isso está em B-tio vezes F', e tomo classe. Mas a classe aqui, né? Essa classe aqui é a classe aqui, e essa classe aqui é a classe aqui, no quociente. Tá? Esse é o mapa. Você pode fazer o inverso. Mas, claro, está faltando verificar o quê? Está faltando verificar que isso não depende do representante. Não depende do representante, né? Para ter um mapa bem definido no quociente, se você define em classes, você tem que mostrar que isso não depende do representante. Ou seja, se você pegar outro ponto que seja relacionado com esse, a imagem tem que estar relacionada. Mas quem é H-tio? H-tio é a ação de H. Né? Como é a relação de equivalência aqui? A relação de equivalência aqui é pela ação do grupo fundamental em B-tio. E como é a relação de equivalência aqui? Bom, na primeira componente é a mesma ação, porque é o mesmo grupo fundamental no mesmo recobrimento universal, B-tio. E na segunda coordenada? Na segunda coordenada, você age utilizando φ, né? Lembra que você tem φ, e em F' você usa o φ', ou φ'. Né? Mas você sabe que as ações são conjugadas, né? Você sabe que tem uma comutatividade, né? Eu escrevi em algum lugar essa comutatividade? Acho que não escrevi, né? Tá aqui. Você sabe que tem essa comutatividade, né? Você sabe que tem essa igualdade aqui. Isso vai fazer com que esse mapa seja bem definido. Tá? Você tem outro representante, é só verificar quem é a relação de equivalência, escrever quem é o mapa e você vê que está bem definido. E veja bem, tem mais ainda. Esse mapa, esse mapa aqui, aqui, esse mapa, antes de fazer a relação, antes de fazer o quociente, se você coloca B igual a constante, se você fixa esse e varia F, você vai ter esse fixo
e esse aqui variando. Né? Ou seja, esse mapa leva fibras em fibras. Né? Leva fibras em fibras. E agora, se você fixa o F e varia o B-til, se você fixa o F, esse aqui vai estar fixo e B-til vai estar variando, então ele leva foliação horizontal e foliação horizontal. Tá bom? Então, esse mapa, essa equivalência entre a fibração e a foliação aqui vai descer ao quociente. Né? Quando você tem a equivalência H, esse H vai levar fibras em fibras, né? Respeitando o ponto da base, ou seja, se você fixa o betil, a imagem vai estar sobre o mesmo ponto betil, porque o ponto é o mesmo, e ele vai levar a foliação em foliação. Ali você pode mudar, né? Porque se você fixa o F, você vai ter aqui o ponto fixado, mas não tem que ser o mesmo F, né? Ele é fixado depois de aplicar H. Mas se ele continua fixo, se F está fixo, esse aqui está fixo. O que eu estou falando é que esse mapa HTIL, ele leva, eu tenho aqui, produto, né? BTIL VCCF. Eu tenho aqui BTIL VCCF linha. Ele leva a fibração na fibração, essas fibras em fibras, e ele leva isso. Tá bom? A foliação horizontal na foliação horizontal. Portanto, no consciente, ele vai enviar a fibração na fibração e a foliação na foliação, como a gente queria. Tá bom? Como eu disse, tudo vem da canonicidade, né? Tudo é canônico, então, construção é única, justamente porque a construção é canônica. Né? Você tem outra que é conjugada, essa mesma conjugação vai induzir uma conjugação entre os espaços e entre as foliações. Tá bom? Tá claro? Então, essa seria a construção, né? Esse é o mapa que eu estou procurando. Hein? Isso aqui era antes, né? Era discussão da condição 2, da condição 1. Esse slide aqui era discussão da condição 1. Deixa eu colocar aqui antes. Tá bom? Muito bem. Tem alguma pergunta nessa construção? Professor, não entendi uma coisa. Na definição lá, quando você define conjugação entre... Eu fiquei em uma dúvida, tipo assim, o senhor tem H que é... Se eu voltar lá, o senhor tem H que é um difeomorfismo entre as fibras, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, H ele tem alguma aplicação entre os difeomorfismos das fibras? Eu não entendi bem isso. Para, tipo, esse conjugação aqui que o senhor sublinhou de vermelho. Não sei se eu entendi a minha pergunta. Não está muito clara, não. Pode repetir? Tenta me explicar de novo. Você tem, essa tá definição que que você está falando? Isso. É desse slide aqui que você está falando? Isso, esse slide. Tá. Eu tô querendo dizer que você tem H. Você tem H que vai de F em F'. Isso induz um isomorfismo entre os difeomorfismos em F e os difeomorfismos em F'. Isso é geral. Sempre que você tem... Esse diagrama aqui. Esse diagrama. Você tem imagina que você começa com F e um difeomorfismo de F. Então, você faz esse caminho e você obtém esse difeomorfismo entre F'. Reciprocamente, se você começa com difeomorfismo entre F', de F', você faz esse caminho
e você... Desculpa, você faz esse caminho. Se você começa com essa seta, você pode fazer esse caminho e obter uma seta aqui. Entendi. Então, Desculpa, verdade. isso não, tem que pedir desculpa, não. Isso é geral. Geral, gente. Quando você tem um difeomorfismo entre uma variedade e outra, difeomorfismo, isso induz um isomorfismo nos seguintes grupos. Ih, tá falhando. Isso induz um difeomorfismo entre os seguintes grupos. Isso vale assim, tá? É exatamente essa... Você pensa aqui nessa construção, nesse quadradinho. Então, sempre que você tem duas variedades difeomorfas, os seus grupos de difeomorfismos são isomorfos como grupos. Tá bom? Só mais uma pergunta. Pode parar. Como você tem lá, você tem φ de G é igual a H-1 composto com φ de G composto com H, certo? Isso. Uhum. Uma dessas Hs, para essa desigualdade satisfeita, não tem que estar entre os grupos fundamentais da base? O G está no grupo fundamental. O G. Esse aqui. Ele é um elemento do grupo fundamental. Aí você aplica... Certo, Quando você tem um elemento do grupo fundamental, você aplica φ e você obtém um difeomorfismo. Esse aqui é um difeomorfismo. Esse aqui também. O que eu estou fazendo é conjugar esses dois difeomorfismos. Esse com esse. Mas só, o H está no grupo fundamental. Aqui eu não disse. Mas isso aqui é... O H não, desculpa. O G está no grupo fundamental. Tá? Vocês estão me vendo bem, gente? Está meio cortado. Tá fazendo eco, mas dá para ouvir, sim. Dá para ouvir? Tá. Respondi, Giovanni? Sim, professor, sim. Obrigado. Essa parte eu acho muito legal, gente, porque a construção é tão canônica que tudo encaixa, tudo é como deveria ser. E por isso que eu digo que vale muito a pena a gente martelar para entender esse conceito. Olha só. O que acontece? Imagina agora... Cadê? Então, imagina, então, que a gente tem uma observação aqui, tá? Observação. Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Imagina que a gente começa com um espaço fibrado, tá? Então, seja E, pi, base, né? E fibra, espaço fibrado. Eu chamo às vezes fibrado, às vezes chamo espaço fibrado, tá? E você tem uma foliação transversa, né? IF, foliação transversa. Está começando a dar problema aqui. IF, foliação transversal às fibras, né? Já sabemos que isso significa que é transversal no sentido de variedade transversal e significa que a projeção dá o recobrimento das folhas na base, né? Transversal às fibras. Tá bom? Então, a gente tem uma monodromia. Tá certo? Então, a gente tem a holonomia. Temos a holonomia de F.
temos φ, que é a monodromia da foliação, né? Às vezes eu vou denotar assim, às vezes eu vou denotar assim, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Que é o quê? É um morfismo, né, de grupos entre o grupo fundamental e os difeomorfismos da fibra, não é isso? Certo? A gente tem isso, né? Monodromia, que eu expliquei na aula passada e na revisão de hoje. Então, isso é um homomorfismo de grupos. Uma representação do grupo fundamental ou homomorfismo de grupos, né? Φ é um morfismo de grupos. Então, como eu tenho φ, eu posso construir a suspensão dele. Não sei se eu chamei, não sei se eu dei nome aqui, mas esse espaço é chamado suspensão, né? Estou falando suspensão toda hora. Deixa eu lembrar aqui, quando você tem uma representação, né? Você tem B1 e F variedades, e você tem uma representação do grupo fundamental, no grupo de difeomorfismos. Então, você constrói um espaço fibrado e uma foliação, não é isso? Tal que a monodromia da foliação é exatamente φ. Isso aqui é chamada suspensão de φ. Suspensão de φ. Eu não defini, né, mas... Bom. Tá bom? Então, agora imagina que você começa com espaço fibrado com foliação. Então, você tem sua monodromia. Aí você faz a suspensão dessa monodromia. Tá certo? Então, fazemos suspensão. Fazendo a suspensão, você obtém o quê? Você obtém uma variedade fibrada, tá certo? Com sua projeção. Agora eu vou denotar assim. A base é a própria B, e a fibra é a fibra F. E, além disso, a gente obtém uma foliação transversal às fibras. Fazendo a suspensão, a gente tem isso, tá certo? Será que essa construção tem alguma coisa a ver com o objeto original que eu tinha? Eu tinha um objeto original, que é o espaço fibrado e minha foliação. Eu esqueci do objeto, eu usei o objeto para construir a monodromia, que é um homomorfismo de grupos. Agora, eu esqueço de todo. Eu tenho esse φ. Esqueço agora do fibrado e da foliação. Eu tenho φ. Com esse φ eu posso construir a suspensão. Pergunta, qual a relação entre S e S? Será que é o mesmo? Sim, eu mesmo. Ou seja, se você já tinha a foliação e você pega a sua monodromia e faz a suspensão, você não ganha nada. É o próprio objeto. Tá bom? Poderia, em princípio, nada disso que é o mesmo, né? Por exemplo, esse aqui tem grupo estrutural discreto. Aqui, em princípio, eu não tenho que tem grupo estrutural discreto. Poderia começar com fibrado sem grupo estrutural discreto, né? Se essa aqui é equivalente a essa, significa que esse fibrado é equivalente a um fibrado com grupo estrutural discreto. Mas isso não sempre é verdade, né? Só é verdade quando existe uma foliação transversal às fibras. Tá? Então, olha só, esse é o conteúdo do seguinte teorema, né? Existe o difeomorfismo de classe CR, tem completo aqui, o difeomorfismo é H, que vai de E em F, que faz o diagrama comutar, né? Ou seja, lembra que eu tenho
Tem aqui E, tem FI, tem a projeção, PFI, que vai em B, tem a projeção π. Então, eu estou falando que H faz o diagrama comutar, ou seja, leva fibras em fibras, né? E leva folhas em folhas. Eu tenho uma foliação aqui e tenho uma foliação aqui. Então, H conjuga as foliações. Isso não é consequência do teorema anterior, né? Porque o teorema anterior diz que os espaços são equivalentes, né? Esse aqui é equivalente com esse, quando os espaços são suspensões. Aqui eu tenho dois espaços. Um, que é meu espaço original, e outro que é uma suspensão. Tá? Então, esse teorema não é consequência do teorema anterior. Tá? Esse teorema, sabe o que é? Ele é o equivalente àquele resultado da unicidade da holonomia. Lembra que quando você tinha as holonomias conjugadas, então as próprias foliações tinham que ser conjugadas, você estendia a conjugação da holonomia para um difeomorfismo das vizinhanças, né? Você tinha vocês lembram, né? Uma vez que eu tinha uma conjugação entre duas holonomias, eu conseguia estender, né? Conjugação entre holonomia era uma conjugação entre vizinhanças da folha, né? Linha, tem F, F, L. Quando eu conseguia conjugar as holonomias, eu conseguia estender isso para uma vizinhança. Vocês lembram, né? Pega um ponto, desce, vai, conjuga, volta, né? Essa construção, uma adaptação dessa construção permite fazer o mesmo trabalho aqui. Eu tenho que as monodromias são conjugadas. As monodromias são a mesma, né? A monodromia da minha foliação inicial é φ, tá aqui, ó, por definição. Agora, a monodromia da suspensão também é φ, porque é assim que a gente constrói a suspensão. Esse é o teorema da suspensão. Né? Eu vou construir um fibrado e uma foliação, tal que a monodromia dessa foliação é o mapa φ, é o homomorfismo φ. Então, como você sabe que as monodromias são a mesma, você consegue estender essa conjugação de monodromias para uma conjugação entre os espaços. Isso aqui é um exercício do livro, vou deixar para vocês, mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, não lembro qual exercício, acho que é o exercício 38. Tá certo? Muito, muito, muito bacana, né? Acho muito interessante. Muito bem. Então, vamos para essa parte aqui. Essa definição foi uma definição que a gente pode dar na hora que definimos espaços fibrados, mas o livro não dá, e eu esqueci também de falar, mas é uma definição que não precisa estar aqui, poderia estar antes. Quando você diz que dois espaços fibrados são equivalentes, né? Quando você tem olha que aqui o que muda é o espaço, que muda é o espaço e a projeção. Então, eu vou dizer que esses são equivalentes quando existe um difeomorfismo entre os espaços que leva fibras em fibras. Satisfaz isso. Né? Então, seria assim, né? Você tem aqui o E. Tem aqui a projeção dele. Aqui o E. Esse aqui o E'. Projeção dele. Eu vou dizer que os fibrados são equivalentes somente se eu tiver um difeomorfismo entre os espaços que eleva a fibra do ponto B. Se isso aqui é B. Isso aqui é a fibra de B.
na fibra do outro fibrado sobre o mesmo ponto. Isso aqui é a fibra do outro fibrado. Né? Isso significa que o diagrama comuta. Tá bom? Ou seja, então eu tenho assim, né? E', H, I, B, I. Esse diagrama comutativo. Tá bom? Tá certo? Em particular, se eu restringir o H a cada fibra, isso dá um difeomorfismo, né? Ou seja, H leva, H vai dar um difeomorfismo, H restrito a FB, vai dar um difeomorfismo entre FB e F'. Dif. Tá bom? Quando estiver no caso de fibrados vetoriais, ou seja, todas as fibras são espaços vetoriais, todas as trivializações são transformações lineares, então eu vou pedir também, tá, para que os fibrados sejam equivalentes, né? Vamos pedir. Isso vai ser uma condição, né, quando você vê que dois fibrados vetoriais são equivalentes, então essa condição também tem que valer. Vamos pedir que essa restrição entre espaços vetoriais, né, cada fibra é um espaço vetorial, não seja somente um diff, mas seja um isomorfismo de espaços vetoriais. De espaços vetoriais. Tá? Então, dois fibrados vetoriais são equivalentes. Se você tem um difeomorfismo entre os espaços totais, tal que em cada fibra tem um isomorfismo de espaços vetoriais. Tá? Teorema começa com espaço fibrado, qualquer, né? Então, existe foliação transversal às fibras, se somente se o espaço fibrado, ou seja, isso, é equivalente com essa definição, né, a um outro fibrado, pode ser outro, mas tem que ser equivalente, tal que o outro fibrado tem grupo estrutural discreto. É equivalente a um fibrado com grupo estrutural discreto. Tá bom? De repente, ele não tem grupo estrutural discreto, mas você tem que ser equivalente a um fibrado com grupo estrutural discreto. Tá? Então, essa é a obstrução para você ter ou não ter foliação. Tá bom? Essa é a obstrução para você ter ou não ter foliação. Que teu fibrado seja equivalente a outro com grupo estrutural discreto. Grupo estrutural discreto, lembra que significa que as mudanças de trivialização, a segunda componente, não depende da primeira, né? A segunda componente só é uma função da fibra. Tá? Isso é muito legal, porque quando você está trabalhando, por exemplo, em variedades complexas, os fibrados vetoriais são identificados com classes de isomorfismos do grupo de cohomologia. Né? Lembra que um fibrado, para você ter um fibrado, quando você tem um fibrado, você tem que a gente chama de cociclo, né? Que é a mudança de trivialização, justamente. Então, isso vai permitir que você conheça as classes de equivalência dos fibrados vetoriais. E você vai poder dizer se ele tem ou não tem foliação, olhando para a classe de equivalência. Esse é um elemento do grupo de cohomologia, não vou explicar o que é, mas você vai poder decidir se ele tem ou não tem foliação, claro, desde que você conheça o grupo de cohomologia. Você tá transformando o seu problema geométrico, que é a existência de foliação, num problema algébrico, que é o cálculo do grupo de cohomologia, o problema topológico, o álgebra geométrico. Tá bom? O grupo de cohomologia com coeficientes num certo feixe. Então, vamos explicar por que esse teorema é verdadeiro. Não é difícil, com tudo que a gente tem na mão. Então, vamos fazer a ida. Vamos supor que existe uma foliação. Tá?
Então, suponha que existe F. O que é F? F é uma foliação transversal às fibras. Acho que em 5 minutos eu termino a prova, tá? Do espaço fibrado. Quem que é o espaço fibrado? O espaço fibrado é esse, né? IBF. Tá bom? Quando eu tenho foliação, eu tenho a monodromia. Eu tenho a representação de holonomia, né? De monodromia. Então, temos φ, que vai do grupo fundamental da base, nos difeomorfismos da fibra, tá certo? E quando eu tenho monodromia, eu tenho a suspensão. Posso fazer a suspensão. Eu já sei, né, pelo teorema anterior, sabemos que esse é fibrado é equivalente a S, a suspensão. E mais ainda, eu sei que a minha equivalência leva a foliação F, pela equivalência, ela vai na foliação associada à suspensão. Eu já sei isso, esse é o teorema prévio, esse é o teorema aqui, né? É exatamente isso, né? É um isomorfismo, é um difeomorfismo entre os espaços que leva a fibra em fibra. Essa é a definição de equivalência. Tá aqui, essa condição aqui já é satisfeita, tá aqui. E além disso, ela leva folhas sem folhas. Então, temos isso. Sabemos. Tá certo? Agora, pelo teorema da aula passada, eu sei que esse fibrado aqui tem grupo estrutural discreto. Além disso, esse fibrado tem grupo estrutural discreto. Essa é a parte 3 do teorema da aula passada. Da construção da suspensão. Pronto. Fibrado, meu fibrado original, é equivalente a um fibrado com grupo estrutural discreto. Tá bom? Faça a volta. Agora eu vou supor que meu fibrado é equivalente a um outro fibrado. Lembra o que eu quero provar, né? Eu vou supor que o fibrado é equivalente a um fibrado com grupo estrutural discreto. Estou lendo aqui. E eu quero mostrar que existe foliação. Tá? Então, eu tenho uma equivalência entre esse fibrado... Opa. Tenho esse fibrado equivalente, ou seja, H, né? Existe um difeomorfismo no espaço, né? Equivalente a um fibrado, a base e a fibra é a mesma, né? Olha na definição de equivalência. Eu só mudo o espaço e a projeção. A base e a fibra é a mesma. Posso fazer, como eu disse, posso fazer mais geral? Posso. Tá? Você pode mudar a base e tal, mas não... Acho que aqui já a gente ganha bastante. A fibra, desculpa, a fibra é a mesma também. Então é isso. Equivalente a um fibrado, né? Tal que esse aqui tem grupo estrutural discreto. Então, olha só. Se eu encontrar minha foliação, se eu encontro uma foliação aqui, transversal a fibras, né? Eu puxo ela por H e eu encontro a minha foliação. Eu vou procurar a foliação aqui. Tá bom? Então, se encontrarmos foliação se encontrarmos foliação aqui, se achamos
F linha aqui. Então, basta tomar F como sendo pullback. Tracei a minha foliação AE, né? Foliação em E. Foliação em E. Tá bom? Então, eu vou procurar a minha foliação aqui. Ou seja, eu reduzi o problema a procurar uma foliação num espaço com grupo estrutural discreto. Eu quero encontrar lá a minha foliação. Bom, mas eu já sei que quando o grupo estrutural é discreto, eu tenho uma foliação, porque eu tenho vizinhanças, eu tenho aplicações distinguidas, né? Lembra como é que é ter grupo estrutural discreto? Deixa eu lembrar aqui. Você tem assim, né? Você tem a base, você tem um ponto, você tem um aberto ao redor desse ponto, o I, certo? E você tem aqui I a menos 1 de UI. Estou supondo que o espaço tem grupo estrutural discreto, né? Então, suponha que o meu espaço próprio tem grupo estrutural discreto. Já reduzi o problema nesse caso. Tem grupo estrutural discreto, tá? Eu tenho a trivialização aqui, então, φi, tá certo? Que é UI vezes F, que UI, que F, e eu tenho a projeção na segunda componente, nesse produto, que seria esse aqui. Isso define placas aqui. Então, eu tenho um mapa, que é, temos um mapa, FI, que vai de P menos 1 de UI, em F. A submersão. Submersão, né? E eu sei que se eu pego outra trivialização, então aqui eu tenho as minhas placas, né? Se eu pegar outra trivialização, se eu pegar outro aberto, o J, tem aqui π menos 1 de J, que eu tenho aqui a trivialização φJ no produto. E faço a mesma coisa, projeção no F. Esse é o produto, é o 2 vezes F, né? E aqui eu tenho, então, o FJ também. Temos FI, temos FJ, e, justamente, eu vou ter um mapa que não depende da primeira componente, que vai daqui a aqui. E que faz com que esse conjunto seja um sistema de vizinhanças distinguidas. Ou seja, eu vou ter que a foliação aqui vai colar com foliação aqui. Pela definição equivalente de foliação através de vizinhanças distinguidas, né? Eu vou ter aqui o mapa, acho que eu chamei H e J, né? Que vai satisfazer o seguinte, FI, H e J, FJ. Isso vai permitir a gente definir a foliação, tá? E você vê que se eu tenho uma folha aqui da minha foliação, imagina que eu tenho uma folha dessa foliação. Quando eu restringo só um aberto, né? A folha pode ir, pode voltar, sei lá. Se eu restringo só um aberto, só esse aberto aqui, isso dá um recobrimento, né? Dá um recobrimento aqui, porque as placas são
as placas são sobrejetivas sobre o aberto, né? Lembra que as placas vêm daqui, que são sobrejetivas sobre o I. Então, se eu restringo a folha, isso dá uma aplicação de recobrimento, né? É um diff local e a imagem inversa de UI é uma união de placas, né? E cada placa, a restrição da projeção a cada placa é um diff. Por quê? Porque isso acontece aqui. Né? A restrição a cada placa da projeção dessa é um diffeomorfismo. Então, eu tenho uma foliação que satisfaz, que é transversal às fibras, eu também, a restrição da projeção é uma aplicação de recobrimento. São as duas condições que eu preciso para que seja uma foliação transversal. Tá bom? Então, com isso, eu termino a prova do teorema. Vou parar aqui a aula para a gravação.